Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um, né? Que Deus seja abençoando a todos. Sei que se você está assistindo esse vídeo aqui hoje, nesse dia, porque Deus tem cuidado da sua vida, porque Deus tem te protegido, tem te abençoado. E Ele sempre tem feito isso com todos nós, não é verdade? Ele tem cuidado de nós de maneira maravilhosa, apesar que muitas vezes nós nem percebemos. Nós não somos muito de valorizar as coisas boas, não é verdade? Muitas das vezes valorizamos as coisas só quando perdemos. Parece que isso é normal, né? Da nossa vida, da nossa natureza. Mas o assunto que eu quero falar hoje, amados, é a respeito de uma dúvida que muitas pessoas têm. Principalmente aquelas que não conhecem a Deus, não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas têm muitas dúvidas porque precisam de Jesus para a salvação. Se tem algo que é acostumado ouvirmos eu não mato, eu não roubo. Na verdade, eu sou uma pessoa do bem, eu faço o bem. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que ir para Cristo para ser salvo? Eu sou uma boa pessoa, não é verdade? Nós não pensamos assim. A maioria das pessoas não pensam desta maneira. Sempre que às vezes a gente vai falar de Jesus, eles pensam desta maneira, não é verdade? Mas o que elas não entendem, que às vezes muitos de nós cristãos não entendemos, é o porquê, a necessidade de Jesus na nossa vida. Por que só através de Jesus podemos alcançar a salvação? E eu quero deixar isso hoje de uma maneira mais clara possível, para que não haja dúvidas. Vou esclarecer isso da forma mais clara possível, de uma forma humana. Pense comigo, que você é uma pessoa que trabalha, cuida da sua família, do seu filho, da sua esposa, paga seus impostos, não é verdade? Não tem dívidas com ninguém, você nunca matou, nunca roubou, nunca mexeu com tráfico de drogas, nunca cometeu estelionato. Você leva a sua vida correta. Vou fazer uma pergunta para você que leva a sua vida correta. Algum dia alguém já chegou na sua casa te dando uma recompensa por isso? Algum dia alguém já chegou até você, do governo, da polícia, te parabenizou, te deu uma recompensa por você fazer estas coisas? Não, né? Nunca, não é verdade? Sabe por quê? Porque isso é a sua obrigação, é a minha obrigação. Não matar, não roubar, não furtar, não cometer estelionato, não ser traficante de drogas, não cometer delitos, não desobedecer à lei é obrigação de todos nós, minha e sua. Jamais espere recompensa por você fazer a sua obrigação, a nossa obrigação. Mas se você cometer um desses crimes, se você roubar, matar, cometer estelionato, traficar drogas, você passa a ser devedor da lei. Qualquer um desses crimes, qualquer desvio da lei que você cometer, você passa a ser um devedor da lei. E as dívidas com a lei, elas são somadas. Se você matou, tem uma dívida, tem uma sentença, é tantos anos de cadeia. Se você cometeu estelionato, vai somando essa dívida com aquela dívida. Se você traficou drogas, soma essa dívida, essa dívida e essa dívida. Você vai somando dívidas com a lei. Quando você for pego, você vai ter uma pena somada de 100, 200 até 300 anos de cadeia. É claro que a nossa lei fala que no máximo que pode ser preso é 30, mas a sua pena é somada, vai somando as penas pelos crimes. Agora me diga, você matou, você roubou, cometeu tráfico de drogas e estelionato. De repente você mudou de ideia e está seguindo a sua vida normalmente. Trabalhando. Mudou de vida, não, eu vou seguir a lei agora. Você fez tudo de errado, mas agora você resolveu seguir a lei. Mas a justiça pôr a mão em você, você acha que você vai escapar? Ah, mas agora eu estou andando direito. Não, meu irmão, você deve para a justiça. Você vai ser preso e vai pagar por todos os crimes que você cometeu, sabia?
Esses dias eu vi uma reportagem de um cidadão que, por um infortúnio, algum erro que ele cometeu, ele matou uma pessoa. Ele fugiu daqui da cidade onde eu moro e foi morar numa outra cidade perto. Viveu 15 anos lá direitinho. Deu tanto azar que a polícia encontrou ele lá e pôs a mão nele e foi preso. Tinha uma vida correta, certa, mas devia para a justiça. E foi preso. Não adiantou a vida correta dele se ele já estava devendo. E aí que você vai compreender por que você precisa, porque nós precisamos de Cristo. Porque a lei de Deus e os mandamentos de Deus é da mesma maneira. Cumprir os mandamentos de Deus é minha obrigação. Você sabia? E quando eu não os cumpro, eu sou devedor à lei de Deus. O bem que eu faço, andar no caminho de Deus que eu faço, não paga, não cobre o pecado que eu cometi. Se tem algo que é impossível, é eu mesmo pagar pelos meus pecados, a não ser que... Você sabe qual é a condições de um pecado? Lá no Éden, Deus falou para Adão: Adão, se você comer do fruto da árvore, o dia que dela comer, da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Não é o fruto que ia matar Adão, era a desobediência a Deus que iria matar Adão. Porque o salário, o preço, a pena do pecado está aqui em Romanos, capítulo 6, de versos de número 23. O preço do pecado, a sentença do pecado, um único pecado, o preço do pecado é a morte. Se matar uma pessoa que na terra der 20 anos de cadeia, um erro de um pecado da palavra de Deus é a morte. Agora me explica, irmãos. Um pecado você deve morte, sua vida. Nós não temos só um pecado, irmãos. Temos vários pecados. Temos multidões de pecados. A nossa dívida para com Deus não vai ser paga em eu obedecer os mandamentos porque eu deslizei em um ou em outro. Eu posso obedecer os mandamentos de Deus, mas se eu desviei em um, a sentença desse meu pecado é morte, é inferno. Irmãos, infelizmente esta é a realidade das leis e dos mandamentos de Deus. E agora, irmãos, a única maneira, qual é a única maneira de eu me safar disso? Eu só tenho uma vida que pode pagar por um pecado, mas eu tenho uma multidão de pecados. Eu tenho muitos pecados. E acabo que mesmo assim eu acabo pecando, tentando seguir os mandamentos de Deus, eu acabo pecando, ou seja, tenho muitas dívidas para com Deus, a minha sentença é altíssima diante de Deus. A única maneira, irmãos, é se alguém resolver pagar por mim, pagar a dívida que eu não posso pagar. E foi isso que Jesus Cristo fez, irmãos. Em Isaías 53, deixa isso bem claro para todos nós. Vou encontrar aqui o livro de Isaías. Talvez a gente pense, amados, que há possibilidade de guardar apenas os mandamentos e ser salvo. Não há. Se você pecou um pecado, você não paga pelo seu pecado, porque a sentença de um único pecado é a morte. Lembra? Adão foi expulso da presença de Deus. É morte espiritual, irmão, é morte eterna, não é essa morte física não, esse corpo aqui é o de menos. É inferno mesmo, é tormento eterno. Isaías 53 diz o seguinte, veja só, versos 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Aqui diz, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. A única maneira de eu ficar livre da minha dívida para com Deus,
do meu pecado, da minha desobediência às leis de Deus, é simplesmente entregando tudo, meus pecados, confiando em Cristo, que Ele pagou por mim a minha dívida. É rendendo-me ao pé do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra forma, não existe outro que morreu em seu lugar. Não existe, você pode pesquisar em todas as religiões, em todas as histórias, em todos os lugares. Ninguém pagou a sua dívida, a não ser Jesus Cristo. Ninguém morreu por ninguém. Todas as religiões, todos os lugares, tudo que você olha fala que você tem que fazer. Você tem que pagar pelo seu pecado, você tem que fazer penitência, você tem que fazer aquilo. Irmãos, isso não paga pecado, porque o preço do pecado é a morte. E você só tem uma vida e uma multidão de pecados. Você quer um conselho? Procure conhecer a Jesus Cristo. Procure conhecê-lo e ter um relacionamento com aquele que é o único que pode te defender no dia do juízo. É o único que tem condições de te falar que pagou por você, pelos seus pecados, e você se livrar do inferno, da morte e do tormento eterno. É o único que pode fazer isso, pois ele se dispôs a fazer isso. É melhor correr para Cristo. É melhor correr para Jesus. É melhor buscar o seu advogado, Jesus Cristo, o único que tem condições de chegar diante do juiz e falar: eu paguei por ele. Eu morri no lugar dele, paguei pelos pecados dele. Porque se você, no dia do juízo, naquele dia, não estiver com um bom advogado, um advogado que pagou pelo seu crime, certamente será condenado. Não adianta você falar: mas eu fui uma boa pessoa. Mas se você cometeu um pecado que seja durante a sua vida, você deve a lei de Deus, a justiça de Deus. E o castigo é inferno. Ou alguém paga por você, ou você é devedor. Porque o preço do pecado é a morte. Corra para Jesus. Ninguém sabe a hora que vai morrer, a hora que vai estar diante do nosso Deus para prestar contas. Ninguém sabe. O dia e a hora, ninguém sabe. É por isso que temos que estar sempre afiados, alinhados, intimamente ligados com aquele que morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. E a única maneira, como ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo, ninguém vai ser livre do pecado, da justiça de Deus, a não ser que tenha um excelente advogado, o nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra aqui para nós meditarmos, refletirmos e sabermos que só em Jesus há salvação. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus, minha irmã. Só Jesus Cristo. Confie nele. Tenha uma ótima semana. Que a paz do Senhor esteja conosco em todos os momentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.